Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro Eu Quero, Eu Posso, Perspectiva para as Mulheres Cristãs, da doutora Alice, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos dar continuidade na perspectiva 3, que a gente começou no meio do vídeo anterior. Se você não viu, volte aí no vídeo anterior. Essa perspectiva 3 aqui está falando sobre prioridades da mulher cristã. Aí eu li estabelecimento de prioridades, a gente viu a visão geral. E agora a gente vai entrar no capítulo 1, que fala sobre reconhecendo a necessidade de prioridades. Já peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possível, tá bem? Então vamos lá, capítulo 1, reconhecendo a necessidade de prioridades. Existem 3 áreas distintas em sua vida que merecem considerações para estabelecer prioridades. 2 pontos: compromissos, necessidades e anseios. Compromissos. Todos têm um compromisso com alguma coisa. Talvez com ideias elevadas e pessoas de alto nível, ou talvez apenas para satisfação própria. Qualquer seja o seu compromisso, você estabelece prioridades em volta do mesmo, ou acaba experimentando grande conflito pessoal na forma de ansiedade, frustração e culpa. Muitas pessoas estão basicamente comprometidas com Deus em algum nível, mas por várias razões não cumprem esse compromisso. Algumas podem ter se comprometido a ser um pai, uma mãe eficiente ou com algum projeto especial da comunidade, mas o compromisso em si não produz eficácia por causa de todas as outras tensões e pressões em nossa vida e nossa própria fraqueza que pode impedir-nos de alcançar nosso objetivo original. O compromisso apenas não basta. É preciso haver convicção, desafio e controle. Nós, às vezes, nos comprometemos com algo que não merece toda a nossa convicção. Podemos tomar um compromisso em resposta à pressão social, ao hábito ou apenas por sentirmos que é a coisa que devemos fazer. Quando eu me aposentei, as pessoas imediatamente começaram a achar que eu devia oferecer-me como voluntária para algum trabalho na comunidade. Teria sido fácil comprometer-me com isso, porque a sociedade e os amigos pensavam que eu era o que eu deveria fazer. Em outras palavras, um compromisso para agradar as pessoas. Tenho de admitir que tive uma sensação de dever, mas a convicção não estava ali. Eu não conseguia convencer-me de que desejava passar meu tempo desse modo. Havia outras atividades produtivas que tinha mais prioridade. O trabalho voluntário é uma ocupação digna e faço muito esse trabalho informalmente, mas existem muitos outros empreendimentos que têm maior prioridade para mim. Note o uso de para mim, porque cada indivíduo deve decidir por si mesmo a respeito dessas atividades. Para que um compromisso seja prioritário, a pessoa deve sentir algum desafio. É possível que algumas mulheres achem difícil assumir um compromisso com a ideia de ser mãe, porque não veem isso como um desafio, mas sim como um aborrecimento. Uma das minhas irmãs jamais teria sido professora. Para ela, essa atividade não traria satisfação, mas para mim foi um desafio, sendo então fácil assumir um compromisso com a mesma. Ela escolheu uma outra carreira e teve sucesso nela, por consistir num desafio para ela.
A fim de que um compromisso mereça ser prioritário, é preciso haver algum controle. Quando não temos controle sobre um compromisso, ele deixa de ser compromisso e passa a ser necessidade, que é uma outra consideração para o estabelecimento de prioridades, o que será discutido mais tarde. Ao fazer o compromisso, devemos estabelecer quais vão ser nossos controles. 3 áreas de controle devem ser: a quantidade de tempo, tanto a curto como a longo prazo, o envolvimento emocional e a energia exigida. Se qualquer delas estiver fora de controle, pense cuidadosamente antes de assumir o compromisso. Em resumo, para que um compromisso receba alta prioridade, deve haver convicção de seu valor, desafio que proporcione certa medida de controle e satisfação, a fim de que possa ser mantido na perspectiva adequada com outros princípios na sua vida. O outro item, necessidade. Existem certos aspectos da vida que recebem prioridades por serem essenciais para funcionar adequadamente e aceitavelmente na sociedade. Para a criança, ir à escola é uma necessidade, quer goste ou não. Esta é uma parte essencial ao crescimento. A alternativa do analfabetismo não é agradável e, portanto, ela vai por necessidade. Trata-se de uma alta prioridade para ela. Como adultos, temos certas prioridades necessárias em nossas vidas. Cuidar dos filhos deve ser uma alta prioridade para os pais. Haverá épocas em que não desejarão fazer isso ou não será conveniente fazê-lo. Eles talvez nem tenham desejado o nascimento do filho. Não obstante, se você tem um filho, é uma necessidade prioritária que cuide dele. Uma mulher talvez tenha um marido inválido. Necessariamente, uma alta prioridade para ela é providenciar para que o marido receba cuidado e atenção, mesmo que seja necessário colocá-lo no hospital. É responsabilidade dela cuidar dele. Talvez não haja desafio e bem pouco controle nisso, mas trata-se de uma necessidade que exige prioridade. Esperar-se que haja alguma convicção de que é adequado para ela cuidar dele. Existem muitas necessidades na vida que exigem alta prioridade. Algumas podem ser satisfatórias, outras difíceis de suportar, mas, como membro responsável da sociedade, ficamos alertas para as necessidades e lhes damos prioridade conforme necessário. O outro item, anseio. Todos nós temos desejo de algo em nossa vida. Isso nos dá esperança. Quando casados, meu marido ficava perplexo porque eu estava sempre querendo alguma coisa, sempre planejando. Eu lhe disse: quando deixar de querer e planejar, estarei morta. Devo acrescentar aqui que há uma diferença entre sentir-se satisfeita e contente. Em 1 Timóteo 6,6, Paulo diz, abre aspas, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, fecha aspas. Em Filipenses 4,11, ele afirma, abre aspas, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, fecha aspas. Sabemos, no entanto, quando lemos todas as suas cartas aos cristãos, que ele não era alguém que se sentia satisfeito. Isso pode ser visto em declarações como a que ele fez em Filipenses 3, de 12 a 14, abre aspas. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. 3 pontinhos. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as
que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fecha aspas. O contentamento é uma grande virtude, mas ficar satisfeito pode ser perigoso. Os anseios podem dar-nos o incentivo que precisamos para continuar caminhando. Muitas vezes são os anseios no íntimo da pessoa que fazem com que ela fique firme. Há pouco tempo estive conversando com uma amiga cristã. A família dela passara por várias dificuldades nos últimos anos. Nada desastroso, mas difícil. Agora tudo está melhorando para eles. Os filhos estão se tornando mais independentes, o marido tem um emprego melhor e as finanças melhoraram. Ela me contou que sempre quisera formar-se em geologia. Eu a encorajei que fizesse isso. É bem provável que seu desejo íntimo a fizesse prosseguir naqueles dias difíceis. Ele lhe dava esperança. Ela agora pode colocar esse anseio no alto de sua lista de prioridades. Não desista de seus anseios se eles são apropriados para uma cristã. Tenha cuidado para que não se transforme em obsessão. Desistir dos sonhos pode fazer de você uma pessoa monótona, porque a desistência pode trazer a ela o desânimo e a depressão. Você talvez tenha de colocá-los de lado por causa de suas prioridades nas áreas do compromisso e da necessidade, mas algum dia você terá a oportunidade de satisfazer esses desejos e será uma pessoa melhor por ter tido paciência de esperar. Estamos discutindo a importância de reconhecer a necessidade de estabelecer prioridades. Além das áreas de consideração que acabamos de mencionar, devemos reconhecer a necessidade de estabelecer prioridades por causa das coisas específicas que mencionamos antes. Quando falamos sobre o controle que você deve ter sobre os seus compromissos. Essas coisas eram tempo, emoções e energia. Todas temos 24 horas em nosso dia. Algumas de nós não aprendem a estabelecer prioridades para nossas vidas e estamos tentando funcionar com 48 horas de atividades em cada período de 24 horas. Isto não pode e não irá funcionar. Alguma coisa vai entrar em pane em algum momento. Geralmente os seus nervos são afetados em primeiro lugar e você se torna irritada, deprimida e geralmente difícil de lidar. Você trata os outros como se fosse culpa deles o fato de estar tão, entre aspas, ocupada, quando na verdade está tentando fazer muita coisa em pouco tempo. Você é a verdadeira culpada, sendo a sua pior inimiga ao agir assim. Está esta a razão para a necessidade de estabelecer prioridades e viver de acordo com elas. É preciso haver tempo para trabalhar, para se divertir, para descansar e para ser apenas você. Lembre-se da passagem, abre aspas, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, fecha aspas. Salmo 46:10. A maioria das pessoas ativas demais, devido à falha em estabelecer prioridades, gastam mais emoções do que podem suportar. Elas se sentem esgotadas porque estão emocionalmente exaustas. O excesso de envolvimento não permite tempo para a recuperação emocional. Os 4 evangelhos falam muitas vezes de Jesus afastar-se ou isolar-se da multidão. Ele chegou até a afastar-se dos discípulos, às vezes, ou levou apenas alguns em sua companhia. Por mais que você goste de estar com pessoas, o fato de tê-las à sua volta esgota o seu reservatório emocional, mesmo que se trate de pessoas agradáveis. Se você é do tipo que
tenta fazer demais num só dia, aprenda a estabelecer prioridades, a fim de ter tempo para recuperar-se emocionalmente. Algumas de nós têm mais energia que outras. Vários fatores contribuem para isso, tais como idade, saúde e atitude mental. Qualquer que seja o seu nível de energia, você não deve esgotar constantemente o seu suprimento. Pode haver eventualmente um curto-circuito e não lhe restará então qualquer energia. Não é preciso ocupar-se o dia inteiro. Este é um erro que cometemos às vezes com nossos filhos. Em Eclesiastes 3, de 1 a 8, o grande escritor fala sobre as horas apropriadas para fazer e ser. Mas, no versículo 12, ele diz, abre aspas, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Fecha aspas. Devemos ler esse grande livro pelo menos uma vez por ano, a fim de ajudar-nos a manter nossos empreendimentos na perspectiva apropriada. Então fica a dica aí de ler Eclesiastes uma vez por ano, pelo menos. Conclusão. O reconhecimento da necessidade de estabelecer prioridades para si mesma pode introduzir mudanças significativas em sua vida, que serão tanto surpreendentes como compensadoras. Surpreendentes porque tantas de nós que vivemos durante anos com o sentimento de que algo estava faltando, de que a vida não era exatamente como desejávamos que fosse, repentinamente descobrimos que uma coisa tão simples como o estabelecimento de prioridades irá dar-nos uma nova perspectiva de vida e sentimento, finalmente, que nossa vida está equilibrada e, abre aspas, tudo vai bem no mundo, fecha aspas, da obra Pipa Passes, de Robert Browning. Essa é uma surpresa agradável e vale o esforço de verificar quais são as suas prioridades. Compensadora, porque ao colocarmos em ordem as nossas prioridades, descobrimos que o nosso uso do tempo se tornou mais eficaz. Nos sentimos mais relaxadas e confortáveis com o nosso programa de atividades e estamos em posição de servir melhor a outros, assim como temos tempo para cuidar de nós mesmas. Isso é compensador. É um passo dado em direção à vida abundante que todos buscamos. Mas poucas pessoas sabem onde encontrar. Em resumo, a fim de estabelecer prioridades em nossa vida, precisamos classificar nossas responsabilidades em termos de compromissos, necessidades e anseios. Além disso, devemos tomar consciência da necessidade de programar nosso uso do tempo com sabedoria, proteger nosso desgaste emocional e planejar para a conservação de nossas energias. Perguntas para discussão. 1. Quais são as 3 áreas da vida que necessitam de consideração ao estabelecer prioridades para si mesma? 2. Os seus compromissos são autodeterminados ou obrigações sociais? 3. Qual deve ser um fator determinante ao tomar um compromisso? 4. Quais as áreas de controle de compromisso que deve vigiar? 5. Por que devemos estabelecer prioridades nas 4 áreas da vida? Tá aí perguntinhas aí que você deve rever o vídeo e tentar responder aí, que só vai ajudar você, tá bem? No capítulo 2 a gente vai ver desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, tá bom?
Se você está gostando da leitura e do estudo desse livro, Eu Quero, Eu Posso, Perspectivas para as Mulheres Cristãs, da doutora Alice, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus grupos aí do WhatsApp, suas redes sociais. Peçam para que mais pessoas também aí se inscrevam no canal, para o canal crescer cada vez mais e a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que foi dito aqui hoje, você pode escrever para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso também através de uma videochamada, tá bom? Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente com o tempo que você tem investido em aprender a palavra dele, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?